O amilenista concordará que homens como Abraão, Isaque, Jacó e Davi, a quem Deus fez promessas tão maravilhosas, foram grandes homens de Deus. Mas então eles apontarão para o fato de que os seus descendentes na nação de Israel não viveram de acordo com o seu padrão e, portanto, a nação perdeu as bênçãos que lhe foram prometidas. Concordamos com a primeira parte desta afirmação. A história de Israel é geralmente uma triste história de afastamento de Deus, e a nação pagou caro por isso muitas vezes ao longo dos anos, até aos dias de hoje. Contudo, temos que examinar a segunda parte da afirmação. A nação de Israel perdeu as bênçãos prometidas aos pais? Vejamos novamente a aliança abraâmica. Já consideramos as promessas feitas a Abraão e a sua descendência da terra e das bênçãos fluindo para todos os povos. As promessas são declaradas e repetidas a ele, e também a Isaque e Jacó, em diversas ocasiões. Veja, por exemplo, Gênesis 12 versos 1 a 3, capítulo 13 versos 14 a 17, capítulo 15 versos 1 a 7, e verso 18 a 21. Capítulo 17 versos 1 a 19, capítulo 26 versos 2 a 5, capítulo 28 versos 13 a 15. Não há sugestão de que seja condicional por parte dos descendentes. É uma aliança de eterna. Gênesis 17 versos 7, 13 e 19, 1 Crônicas 16 versos 16 e 17, Salmos 105 versos 9 e 10, e, portanto, por definição, inquebrável pelo homem. Quando Deus o solenizou, Gênesis 15 verso 9 e 17, somente ele passou pelos pedaços, o homem não teve parte nisso, seu cumprimento dependia inteiramente de Deus. Um indivíduo poderia, por causa da desobediência, perder o seu próprio relacionamento com o povo da aliança, Gênesis 17 verso 14, mas isso não anulava a aliança. Considerações semelhantes se aplicam à aliança davídica, 2 Samuel 7 versos 12 a 16. É descrito como para sempre ou de eterno, 2 Samuel 7 verso 13 e 16, capítulo 23 verso 5, suas promessas são muitas vezes repetidas, apesar do fracasso, Is 9 horas e 6, 7, Jeremias 23 verso 5, 6, capítulo 33 verso 14 e 17, 20. 21. A desobediência de Salomão traria correção, mas não anularia a aliança, 2 Samuel 7 versos 14 e 15, foi confirmado por um juramento, Salmos 132 verso 11, e Deus diz que não o quebrará, Salmos 89 versos 34 a 36. Mesmo em meio à apostasia, Deus afirma que não rejeitará Israel, por exemplo, Jeremias 31 35-37. O fracasso por parte da nação não anula suas promessas. Voltando-nos para o Novo Testamento, depois de a nação de Israel ter cometido o pior pecado possível, rejeitando o Messias, as alianças ainda são especificamente declaradas como sendo deles, Romanos 9 verso 3, 4 e Efésios 2 verso 12. Em Romanos 3 versos 1 a 4, Paulo deixa bem claro que a falta de fé por parte de alguns israelitas de forma alguma anula a fidelidade de Deus. As promessas de Deus não são descartadas só porque alguns não acreditam nelas. Mesmo que todas as pessoas do mundo dissessem o oposto do que Deus diz, então Deus será aquele que será considerado verdadeiro, e todos os outros serão considerados mentirosos. Verso 4. Deus é totalmente fiel e honrará suas promessas à nação. Em Romanos 11 versos 1 e 2, Paulo afirma que Deus não rejeitou o seu povo, que dantes conheceu. Ele continua, verso 11, afirmando que o tropeço deles não é completo e final. A sua cegueira, verso 25, é parcial e temporária, até que entre a plenitude dos gentios. Então, Israel será salvo. Verso 26, e isso acontecerá quando o libertador vier e afastar de Jacó a impiedade. Verso 26, e tirar os seus pecados. Verso 27. Que isto se refere à nação de Israel, e não à igreja, não poderia ser mais claro, pois Paulo diz deles no versículo 28, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Ele já falou de Israel como daqueles por quem ele tem tristeza no coração, capítulo 9 verso 2, dos seus privilégios, capítulo 9 versos 4 e 5, do fato de que Cristo veio através deles, capítulo 9 verso 5, do seu zelo equivocado,
capítulo 10 versos 2 e 3, da sua desobediência, capítulo 10 verso 21. Todas essas referências não podem estar falando da igreja. Todo o contexto de Romanos capítulos 9 a 11 mostra que quando ele fala de Israel, ele está falando da nação literal de Israel. Então, quando ele fala no capítulo 11 verso 26 de Israel sendo salvo, é a salvação futura da nação. Afirmar que é o contrário é distorcer o ensino claro desta seção de Romanos. Agora, por que é que, apesar de todo o fracasso de Israel, da sua rejeição do Messias, da sua inimizade para com a igreja, existe ainda uma salvação futura para eles? Não nos resta adivinhar. Em Romanos 11 verso 28, Paulo declara um fato que substitui todas as negativas. No que diz respeito à eleição, eles são amados por causa dos pais. O seu relacionamento com os patriarcas, a quem as promessas foram feitas, significa que, apesar da sua inimizade para com o Evangelho, eles são amados por Deus e recebem grandes bênçãos. Paulo encerra o argumento quando escreve, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, verso 29. Isto é, Deus não muda de ideia. Ele fez suas grandes promessas à nação de Israel e as cumprirá. Elas serão cumpridas. E assim, por causa das alianças com os pais da nação de Israel, que Deus certamente honrará, acreditamos em um milênio literal e futuro, quando essas promessas certamente serão cumpridas. Grandes são as nossas bênçãos na igreja nos dias de hoje, bem como no futuro, mas não são o cumprimento das promessas que Deus fez aos pais da nação de Israel no Antigo Testamento, pois, as promessas que ele fez a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes, ele os cumprirá. Levemos a sério a advertência de Paulo aos cristãos em Romanos 11 verso 25. Existe o perigo de sermos sábios em nossos próprios conceitos, de estarmos tão cheios de nossa autoimportância que desprezamos Israel, pensando erroneamente que todas as bênçãos são nossas e que não resta mais nada para eles. Deus tem um futuro glorioso para aquela nação, e é no milênio que tantas promessas serão cumpridas.